Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa receber esses louvores entoados nessa noite, em seu nome, é adoração para engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós não somos dignos, mas não desprezamos a graça e a misericórdia. O Senhor tem sido maravilhoso para cada um de nós. Agora, enquanto vamos ler a Tua Sagrada Escritura e falar do mensageiro que o Senhor enviou exclusivamente para nós, que cada um de nós possa receber a porção da Sua palavra. Abençoa-nos, segundo as multidões da Sua misericórdia. Te pedimos humildemente, no nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos ler a palavra de Deus e aqueles que podem ficar em pé, por favor, eu convidaria você. Apocalipse 10, verso 7, é a primeira leitura. Conhecido de todos nós. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando estiver por tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Próxima leitura, Yasmin, por favor, coloca para nós, que não aproveita que estamos em pé, e já vamos ler a próxima leitura que nós vamos usar nessa noite. Nós vamos falar sobre o mensageiro que Deus enviou para nós nessa era, e é bom a gente saber como a gente acredita na mensagem e no mensageiro. Eis que em Malaquias 4, 5 e 6 diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Verso 6, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Podeis assentar, irmãos, e que Deus possa acrescentar a leitura da palavra, acrescentar as bênçãos. Tem mais uma leitura, Yasmin? Vamos aproveitar e vamos ler em João, o Evangelho de São João, no capítulo 1, e o verso 19, diz assim: e este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas, para que lhe perguntassem: quem és tu? Mandaram perguntar para João. Então nós vai ver que uma doutrina que acredita que o irmão Brana é o filho do homem e que ele é o próprio Jesus Cristo já existia quando teve João Batista. E confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. O próprio João Batista, quando esteve aqui na terra, Jesus estando na terra na mesma época, eles ainda assim confundiram João com Jesus Cristo. Você pode ver que mandaram perguntar se ele era o Cristo, e confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Na mensagem às eras da igreja, as 7 eras, na era de Laodiceia, o irmão Brana diz assim, as pessoas do dia deste mensageiro profeta serão como foi nos dias de Acabe e João. O irmão Brana, estando na terra, ele predizendo, profetizando, que as pessoas agora seria como Acabe, no tempo de Acabe e de João. O que era esse tempo? O tempo em que se confundia o profeta com o Messias, com o Cristo. E uma vez que são somente os filhos cujos corações serão convertidos. Por isso que tem uma confusão até mesmo dentro da mensagem hoje. Porque essa mensagem, essa trombeta de Apocalipse, o profeta de Deus, é para os filhos, não é para todos. Até quem mesmo começa a acreditar na mensagem, com o tempo acaba tendo um desvario em doutrina, porque essa é para os filhos. Serão somente os filhos que ouvirão. Muitas pessoas vão escutar,
Ouvir é muito diferente de escutar. Escutar, você escuta o dia inteiro, você não pratica o que você escuta o dia inteiro. Mas quando você para ouvir algo que é interessante, aquilo você põe em prática. Eu desejo fazer mais uma comparação entre o mensageiro da era de Laodiceia e João. O mensageiro profeta que precedeu a primeira vinda de Jesus, as pessoas no dia de João confundiram com o Messias. Então não é um espírito que aconteceu assim, agora, de repente aconteceu isso. Não. Já tinha esse espírito antes de confundir o profeta com o Messias. E este é o testemunho de João quando os judeus mandaram, a leitura que nós leu. Eu não sou o Cristo. Agora, este mensageiro profeta do último dia terá tal poder diante do Senhor que haverá aqueles que o confundirão com o Senhor Jesus. Aqui em Curitiba mesmo tem tanta gente que acredita assim, ele é o Filho do Homem, ele é o próprio Jesus Cristo, e por aí vai. Doutrinas que já não é fácil de acreditar, irmão Brana, como profeta. Eu fico imaginando que heresia, como que consegue fazer as pessoas acreditá-lo já acima do que é fácil de acreditar, não é mesmo? Haverá, agora o irmão Brana falando, haverá um espírito no mundo, no tempo do fim, que seduzirá alguns e os fará crer nisto. Crer no quê? Que o irmão Brana é o Filho do Homem. Que o irmão Brana é o próprio Jesus Cristo. Olha só o que o irmão Brana está dizendo, hein? Ele está predizendo, haverá um espírito no mundo, no tempo do fim, que seduzirá alguns e vai fazer crer nisso. Aí ele cita onde Jesus mesmo diz em São Mateus que no final dos tempos haverá falsos profetas, e esses falsos profetas sairão com prodígios, milagres e tudo mais. Eis que eu vos tenho predito, portanto se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porém não creia nisto. Irmão, eu fico até assim, pensando, a pessoa tem que ter um grau de ignorância grande, para não falar de burrice, né? Um grau de ignorância, uma estupidez tão grande, quando se atribui ao William Brana como Filho do Homem, como o Messias, como Jesus Cristo, ele está falando, ele mesmo falando, não acredita nisso. Como que pode a pessoa ir lá e acreditar no outro que está falando, sendo que o próprio William Brana falou, não acredita nisso. Não acredita nisso. Ele não é Jesus Cristo. Ele quem? Um mensageiro. Não é Jesus Cristo. Por mais que revelou os 7 selos, 7 eras, ressuscitou morto e fez tantos prodígios e milagres, ainda assim é o espírito de Elias. Não é Jesus Cristo. Não acrediteis, não creia, ele não é Jesus Cristo, ele não é o Filho de Deus, ele é um dos irmãos. Por isso que é conhecido como que é conhecido o profeta? Ele podia ter falado, olha, já que vão para todo mundo, me chama de profeta Brana, não poderia? É as pessoas que chamam de profeta Brana. Ele falou, eu quero que me chama de irmão. Isso aí não é só grau de humildade, é porque ele realmente é nosso irmão. Isso não é só ser humilde, que nem algumas pessoas falam, o irmão Brana quis ser tão humilde de ser chamado de irmão, mas ele era o quê? Ele era irmão mesmo, entre nós, com um dom profético, não menosprezando. Mas olha o que ele disse, ele é um dos irmãos, um profeta, um mensageiro, um servo de Deus. Irmão, é diferente, Jesus Cristo não é servo de Deus, Jesus Cristo é o próprio Deus.
Esse mensageiro é servo de Jesus Cristo. Amém? Ele não precisa que lhe concedam maior honra do que aquele que João recebeu quando foi a voz que clamou: eu não sou o Cristo, mas ele vem após mim. O irmão falou: não me dê honra maior do que deram para João Batista, porque é o mesmo Espírito que estava lá em João Batista, é o mesmo que agora está trazendo uma mensagem para a segunda vinda de Jesus Cristo. Antes de encerrarmos essa sessão sobre o mensageiro da era de Laodiceia, devemos considerar seriamente estes dois pensamentos. Primeiro, esta era terá um mensageiro profeta. Mensageiro profeta de Apocalipse 10:7. Quando tocar, nunca houve era onde Deus deu ao seu povo dois profetas. Quando você ouvir alguém, e que tem que escutar só fita do irmão Brana, são heresias. E que o filho do irmão Brana também é profeta, é outra heresia. Está fora. O próprio irmão Brana está falando, não houve era aonde Deus trabalhou com dois profetas. Nunca houve, não vai ser essa que vai ter dois profetas. Um Brana e agora o filho dele. E Deus também não trabalha como fosse uma herança. Ah, o irmão Brana é profeta, eu também vou fazer o filho dele. Para com isso, não existe isso aí. Só tem um profeta nessa era aí, é o irmão Brana. O filho dele é um irmão, um pastor, lá para a cidade dele, para nosso país, é apenas o filho do irmão Brana. Nunca houve era onde Deus deu ao seu povo dois profetas de uma vez. Ele deu Enoque sozinho, ele deu Noé sozinho, ele deu Moisés sozinho, só ele tinha a palavra, embora outros profetizassem. É muito diferente de ser profeta. Aqui no nosso meio pode ter pessoas com dom de profecia. Alguém aqui, irmã mesmo, com dom de profecia, irmão, profetizar é diferente de ser profeta. A pessoa tem um dom de profecias, de língua, de cura e tudo mais. João Batista veio sozinho. Não teve negócio de filho de João Batista depois que João Batista foi. Era só João Batista. Neste último dia deve haver um profeta, não uma profetisa, embora nesta era haja mais mulheres pretendendo dar a revelação de Deus do que os homens. Pode anotar para você ver, se o irmão Brana errou. É mais pastoras e tanta mulher falando que a pessoa acha até que está errado o pastor pregar contra isso. E a palavra infalível diz que ele, o profeta, revelará os mistérios ao povo do tempo do fim e converterá os corações dos filhos de volta aos pais. Aqueles que dizem que o povo de Deus vai se ajuntar através de uma revelação coletiva, eu contesto essa declaração. É outra hipótese, que nós vamos ter que reunir num lugar para poder acontecer o arrebatamento. Que é isso? É aquilo que eu estava falando, já não é fácil de acreditar. E como é que consegue ainda induzir as pessoas a crer? Tem reunir, não sei se é nos Estados Unidos, em tal lugar, e eu já vi aquela fila de carro, porque tem que ser nesse lugar. Você talvez vai estar até trabalhando. O senhor pode ser que esteja lá tudo sujo de massa, você vai estar com um fardo de dinheiro nas costas. Pode acontecer, ué. Pode ser que a irmã está costurando um pijama lá, sabe lá o que, né, irmã Maria? De repente, o arrebatamento acontece. E um vai estar trabalhando num lugar, o outro lá no carro forte, o outro lá costurando, a Marilene cuidando da posada, o outro lá em Ponta Grossa, o outro lá em Brasília. E de repente, se unirmos todos nos ares, não em um lugar aqui na terra, mas nos ares, para nós ir no arrebatamento.
Amém. Encontrar com o Senhor aonde? Lá no Texas, em Curitiba, São Paulo, Chapecó, Goiânia para os goianistas, nada disso. Encontraremos o Senhor nos ares para o arrebatamento. Aí é onde que a Bíblia diz, e a mensagem. Aqueles que dizem que o povo de Deus vai se ajuntar através de uma revelação coletiva, eu contesto essa declaração. É uma suposição pobre e inválida e em face Apocalipse. Agora, eu não nego que as pessoas profetizarão nessa última era e que seus ministérios possam ser e serão corretos. Eu não nego que haverá profetas. Possam ser e serão. Eu não nego que haverá profetas, como nos dias de Paulo, quando houve um profeta chamado Ágabo, que profetizou e de uma grande fome. Eu concordo. Isso é assim. Vai haver vários profetas com um dom de profecias. Mas o de Apocalipse, o de Malaquias, esse não. Eu concordo que isso é assim, mas eu nego, sob a infalível evidência da palavra, que haja mais do que um mensageiro profeta nessa era. Irmão, isso é o irmão Brana falando. Como que pode agora surgir irmão profeta? Ou mais outro e mais outro? Não, ele falou, eu nego que haja mais algum nessa era. Pois os mistérios de Deus contidos na palavra já foram revelados, e que tenha um ministério para converter os corações dos filhos, o assim diz o Senhor permanece, através da sua palavra infalível, e permanecerá e será vindicado. Há um mensageiro profeta para essa era, com base apenas no comportamento humano. Qualquer um sabe que onde há muitas pessoas, há igualmente opiniões divididas sobre pontos menores. É outro ponto que a pessoa talvez pensa assim, pastor, mas então quer dizer que quem não crê desse jeito, ele está totalmente perdido? Não está totalmente perdido não, irmão. O irmão Brana fala bem declarado, os pontos menores não vão atrapalhar a pessoa no arrebatamento. Um irmão, só porque ele acredita, talvez, numa doutrina dentro da mensagem um pouco diferente que você, ou diferente da minha opinião, ele não quer dizer que está perdido, em hipótese alguma ele vai estar perdido. Olha o que o irmão Brana fala. Há opiniões divididas sobre pontos menores de uma doutrina maior que todos aceitam. Quer dizer, na doutrina maior, todos estão de acordo. Em pontos menores, não. Quem então terá o poder da infabilidade que deve ser restaurada nessa última era? Pois essa última era voltará a manifestar a noiva da palavra. Isso significa que teremos a palavra uma vez mais, como foi perfeitamente dada, perfeitamente compreendida nos dias de Paulo. Eu lhe direi quem terá. Será um profeta completamente vindicado, ou até mesmo mais completamente vindicado do que qualquer um outro profeta que já teve na terra. Isso, irmão Brana, ele não estava se engrandecendo. Estava olhando pelas revelações, pelos mistérios, pelo que aconteceria. Ele falou, o profeta dessa era seria o maior dos profetas que já esteve na terra. Porque se fosse um profeta menor, não conseguiria converter. Como a ciência, a tecnologia e os ministros hoje estão muito avançados, nós temos que concordar que um pastor, independente da ala denominacional, um bispo, um sacerdote católico de qualquer ala, se você conversar com ele, você vai ver que eles têm uma inteligência absurda, tem um conhecimento que convence qualquer um. Vai visitar uma igreja, que eu acho que vocês já foram, e não é proibido visitar a igreja nenhuma, nem da mensagem e nem denominação. Ninguém é proibido. Se você um dia for convidado, faça o favor de ir. Nunca vá nessa ideia, eu sou da mensagem.
Me convidaram para ir, vamos citar o nome, na Universal, na Assembleia ou na Batista, eu não vou. Eu já tenho a revelação. Mas se você tem a revelação, então você pode ir, ué. Está com medo do quê? Deixe te converter lá? Se você tem medo de ser convertido lá, quer dizer que você não é convertido ainda aqui. Aqueles que têm a revelação, pode ir em qualquer igreja. E não vá para criticar. Se um dia alguém te convidar, vai, essa pessoa ficar devendo um convite para você também. Não é assim, Carlos? Ah, vai lá na minha casa almoçar comigo, quer dizer que você ficou devendo um convite para essa pessoa para ir na sua casa também, não é assim? Igreja é igual. Ah, me convidou, pastor, mas Deus o livra. Imagina eu sentar lá e escutar falar as coisas. Meu irmão, nem tudo é perdido. Tem bastante coisa boa que eles falam. Hinos bons, bandas boas, tem pregação boa em todas as igrejas. Tem missa boa. Ah, não acredito. Deus me livre. Fala lá, você já foi numa? Vai numa, depois você vai me dizer se é do começo ao fim não presta. Claro que não. É igual os cultos da mensagem. Todo culto que você vem é do começo ao fim te agradando? Lógico que não. Tem hino que você não gosta, você está sentadinho aí. Tem coisa da pregação que você não gosta, você continua sentado. Assim é se você for num outro lugar. Mas você entendeu por que Deus teve que usar um profeta superior a todos os profetas que já teve na terra? Hoje o conhecimento está muito mais avançado. Você imagina se ele manda um profeta, igual foi lá para o Velho Testamento, algum profeta, vamos falar assim, dos menores. Qualquer pastor aqui ia ser mais do que o profeta. Com o conhecimento que tem hoje. Com a inteligência que se pratica hoje. Então Deus enviou um com um dom superior. Você pode, não onde você vai encontrar na Bíblia, profeta que ressuscitou vários mortos. Raríssimo. Cura divina. Na Bíblia você encontra profeta fazendo campanha de cura divina? Não vai encontrar. Você vai encontrar na Bíblia um profeta reunir 500.000 pessoas num lugar só? Também não vai. Nem o próprio Jesus Cristo reuniu 500.000 pessoas numa reunião. Esse profeta veio enviado de Deus, superior aos demais, para que quando você cresce, ninguém mais tira de você isso. É uma revelação tão superior que ninguém mais tira isso de você. Pode você visitar a igreja que você quiser, não para criticar. Você vai sentar lá e falar, graças a Deus pelo profeta. Está indo longe demais essa conversa desse homem. É ainda bem que eu tenho um profeta para mim tirar eu dessas ideias, desse engano. Um profeta vindicado maior do que todas as eras, desde Enoque até esse dia. Porque este homem terá necessariamente o ministério profético da pedra de coroa, e Deus o manifestará. Ele não precisará falar por si mesmo, Deus falará por ele através da voz do sinal. Amém? Você entendeu o que o irmão Brana está falando? Muitas das vezes, o irmão Brana era retirado da plataforma carregado. Por quê? Não era ele falando. Era Deus falando através dele, desgastava tanto que se as pessoas segurassem, ele caía na frente das pessoas. Agora ele mesmo está falando, esse profeta terá a voz de Deus à sua boca, ele não vai precisar de falar, Deus vai falar através dele. Por isso que não existe como contradizer a mensagem. Agora, para nós finalizar, olha o conselho do irmão Brana. Ainda na era de Laodiceia. Se você ainda tem alguma dúvida sobre isso, peça a Deus por seu espírito para enchê-lo e guiá-lo, porque os escolhidos não podem ser enganados. Amém? Os escolhidos, por isso que não precisa ter medo de, me convidou eu fazer uma visita. Eu tenho medo de ir lá, vai que eu goste mais.
da igreja lá do que da onde eu congrego. Até mesmo na mensagem, se você achar um lugar que você gosta mais, deve congregar onde você gosta mais. Eu não acredito em pastor que amedronta o membro dele. Ai, se você for lá, é um adultério espiritual. Que adultério espiritual? Às vezes você gosta mais lá do outro pregador, do outro hino, vai congregar. E se o outro gosta mais daqui, não precisa ter medo também não, pode congregar, não está errado não. Deus fez nós livres, irmão. Ele trouxe a revelação da mensagem para nós, não para aprisionar um pastor, a um sistema. Você vai em Goiânia? Quando eu quiser. E se você não quiser nunca ir lá? Que diferença que faz na tua vida? O que você perdeu lá? Uma cidade suja e feia, muito mais feia que Curitiba? Tem umas coisas assim que não entram na minha cabeça. Aí você vai em tal lugar? Você vai se você quiser, se tem dinheiro. Alguém vai te bancar você para ir? Tem resort bom lá? Não tem, pastor. E se tiver, você vai ter que pagar do teu bolso? Então escolhe onde você quer ir. Nós não é, irmão, um povo que tem domínio de homem. Na onde um homem fala, você tem que ir lá. É lá que está a verdade. A Bíblia e essa mensagem, é aqui que está a verdade. Dentro da sua casa, tem esse livro? Está lá dentro a verdade. Não quer dizer que você tem que viajar para ir em tal lugar, porque é lá que está a verdade. Você não tem que ser prisioneiro de pastor nenhum, nem de mim e nem de nenhum outro. Você deve ir num lugar onde você se sinta bem. Volta para casa contente. E quando alguém te perguntar para você, você deve congregar em um lugar que é onde alguém te perguntar assim, com quem você congrega? Não precisa você ficar gaguejando, não precisa. Que você sinta orgulho de falar, eu congrego lá no templo, pastor Isaías. Você já assistiu lá? Não. Quer assistir? Vamos lá para você assistir. Aí é que eu falo onde você tem liberdade. Quando você está aprisionado por um homem, talvez você não gosta daquela pregação, não gosta do hino, não gosta das pessoas, mas tem que ir lá, porque diz que é lá que está a verdade. Uma cidade desse tamanho aqui, irmão, tem um monte de igreja para satisfazer gosto de todo mundo. Até da mensagem mesmo. Não gosta de um lugar, vai para o outro. Só que as outras pessoas também têm a mesma liberdade. Eles podem vir aqui e não gostar. E você falar assim, não acredita que você não gostou? Não precisa você não acreditar. Todo nós tem um gosto diferente. Você já comeu na casa de alguém? Acho que todos nós já comeu na casa de alguém, né? Você já notou que diferença que é? Quando sai de lá, você pensa assim, imagina se eu tivesse que almoçar todo dia aqui, eu estava lascado a comida tão diferente da minha, né? É sal demais, ou é falta de sal. A pessoa não põe a cebola, o outro põe demais, um põe alho, o outro não põe. Põe o alho meio cru, o outro põe o alho muito frito. Você pensa assim, se eu fosse nessa casa, até eu me adaptar, meu Deus do céu, acho que eu ia emagrecer. Não é assim? É claro que é. Todos nós somos assim. E assim é a questão da igreja e da fé. Tem um lugar que dá certinho com o seu gosto. O hino, a pregação, a condução do culto. E tem outro lugar que você falar, se fosse para congregar aqui, não ia dar certo. Não ia dar certo para congregar aqui, porque aqui não tem isso, porque é isso, aqui tem isso. E assim é congregar. Você deve ter liberdade. Quando se tem liberdade, não é oprimido, você viaja longe para congregar com quem você gosta. Quando é oprimido, irmão, pode estar na porta da casa. Eita, meu Deus do céu. Vou ter que ir lá hoje, ir lá no culto. Quando você não gosta de alguém, ou do culto, ou do pregador, ou do cantor, ou da música, pode estar do teu lado, irmão. Você arruma até uma visita para fazer. Fala, vou na casa de um parente hoje, na hora do culto, dar uma passeada. Pelo menos perguntava, lá eu tive que sair de casa. Quando você gosta, você tem liberdade. Não é verdade? Eu não preciso de ninguém te oprimir, não preciso de ninguém te escravizar. A mensagem te dá a liberdade de você escolher onde você acha melhor. Para nós finalizar aqui, meu irmão, olha o que o Mombrana fala. Se você ainda tem alguma dúvida sobre isso, peça a Deus para o seu espírito para enchê-lo e guiá-lo, porque os escolhidos não podem ser enganados. Você entendeu isso? Não há ninguém que possa te enganar. Ninguém pode te enganar. Paulo não poderia enganar nenhum escolhido, se estivesse errado. E naquela primeira era de Éfeso,
os escolhidos ali não puderam ser enganados, porque puseram à prova os falsos apóstolos e profetas, e o acharam mentiroso e o expulsaram. Suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Eu creio nisso. Amém? Você não vai ser enganado, nem hoje e nem nunca. E também não aceita ser oprimido. Sabe, quando você nasceu, não tem uma certidão de nascimento lá? Está o nome do pastor lá? Ele não é teu pai, não é tua mãe, ele não é teu dono, ele não tem escritura tua. Lá está o nome do teu pai, da tua mãe. E depois de grande, a lei te dá liberdade ainda para você dar tchau para o teu pai, para tua mãe, fazer o que você quer. Mudar de Corumbá para Curitiba, quando você tinha 6 anos, podia? De jeito nenhum. Com 10 anos, vai com o Cristian gostar de Curitiba, vou embora para Curitiba. Vai não, teu pai não deixar. Por quê? Tem uma certidão lá que está o nome do teu pai e da tua mãe, da irmã Keila, do irmão Cristiano, lá, você vai, mas demora. Você e eu não tem dono. Você é livre, você tem liberdade. Você pode escolher o seu pastor e congregar onde você gosta, de quem você gosta. Amém? Agora faça um favor, sempre mantenha com a mensagem Mombrana, porque essa aqui é a verdadeira. Não tem outro profeta, como nós falamos durante o culto. Não tem outro mensageiro. Se alguém falar para você, mas é que em umas mensagens, o irmão Brana quis dizer, quis nada. Conversa de pastor. Aqui nesse livro das 7 eras, e também nas outras mensagens, ele diz assim, não haverá e não tem outro mensageiro para essa era. Deus não trabalha com 2 profetas. Você pode ser até que tenha 2 ou 3, os outros é falso. Tem que ter um só verdadeiro. E o verdadeiro, nós já encontrou faz tempo, pela graça de Deus, e nós não vamos ser enganados. Com a nossa cabeça inclinada, nossos olhos fechados, que você possa sempre vir a esse lugar com liberdade. Com liberdade, não é oprimido não, com liberdade. Para você que está assistindo, que você possa assistir com liberdade. Falar, eu assisto porque eu gosto. E quem não gosta, não perca tempo de assistir. Quem não gosta, não perca tempo de ir na igreja que você não gosta. Vai em lugar que você gosta. A vida aqui é muito curtinha para você ficar agradando os outros, só para marcar presença. Vou assistir lá, porque senão eles vão achar ruim. Ninguém acha ruim, não. Que você possa viver uma vida na onde você fala assim, eu vou na igreja porque eu gosto de ir. Eu gosto do hino, eu gosto da pregação, eu gosto da mensagem, eu gosto da Bíblia. Aí você vai viver muito mais feliz. Não deixa ninguém te oprimir, nem nessa igreja e nem em outro lugar. Não deixa te oprimir. Deus fez nós livre para nós adorar a Jesus Cristo com liberdade. Senhor Jesus Cristo, com essa mensagem, nós somos gratos ao Senhor. Quando nós ouvimos o seu mensageiro falar, nós não vamos ser enganados. Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus, por o Senhor ter nos escolhido, o Senhor ter nos predestinado para crer nessa mensagem. Não é que nós é bom ou nós fez alguma coisa para merecer. É porque o Senhor é maravilhoso e conhece o fim antes que se comece. O Senhor sabia que nós ia crer nessa mensagem, ia crer no batismo. Tem alguma pessoa que você ainda tem alguma dúvida e você quer uma oração? Fala, pastor, eu gosto de congregar, mas ainda eu tenho alguma dúvida. Tem umas dúvidas que me cercam. E tem dia que eu sinto fragilizado, aborrecido. E não sei se eu sou escolhido para essa mensagem ou não. Tem umas coisas que me atacam. Ora, se você gosta dessa mensagem, não tem como você não ser escolhido. Já não é para muitos. Encontrou você? Você que ainda tem um pouco de dúvida, e você quer uma oração? Se tiver, levante a sua mão, eu estarei orando por você.
Quem sabe você fala assim, creio, mas tem dia que parece que não é para mim essa mensagem. E você quer uma oração? Eu estarei orando por você. E Deus, que é o nosso ajudador, estará te ajudando você a cada dia a ser mais forte, mais firme, enquanto nós estamos com os olhos fechados. Tem alguma pessoa no nosso meio que você ainda não é batizado ou batizada em nome de Jesus Cristo, e você tem vontade de receber esse batismo? Esse batismo é para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Se tiver alguém, levante a sua mão e eu estarei orando para que Deus aumente a sua fé, para que você receba o batismo em nome de Jesus Cristo. Senhor Jesus, muito obrigado por o Senhor nos reunir essa noite, na sua presença, o Senhor falar abertamente conosco. Nos sentimos bem em vir a essa casa, te adorar e ouvir os seus conselhos. Perdoa as nossas falhas e as nossas fraquezas. E essa semana seja uma semana agradável para mim e para todos meus irmãos. As crianças com esse vírus, vá embora. Deixe as crianças, as famílias em paz. Vírus que causa tosse, causa febre, enfermidade entre as famílias, no nome de Jesus Cristo. Deixe as crianças pelo nome de Jesus Cristo. Pai bendito, e que o Senhor possa nos abençoar e dar uma semana maravilhosa na sua presença, animando a cada um de nós, e que haja fartura de alimento na mesa dos meus irmãos e muita saúde. Te pedimos e agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém.